Quem sou eu? Quem sou eu, me pergunto. Quem sou eu que estou aqui? Até gosto de ser tal qual sou, mas reconheço que meus méritos são escassos. Darcy Ribeiro, meu patrono na Academia Valadarense de Letras, ele é natural de Montes Claros. Seu pai era um farmacêutico, sua mãe uma professora, e como naquela oportunidade, naquela época, as pessoas queriam sempre que um filho fosse doutor, é o que aconteceu com ele. Seus pais queriam que ele fizesse medicina. E ele ingressou no curso, estudou 3 anos, mas ele abandonou, porque ele não se encontrava nesse curso, ele não encontrava também as respostas para as questões que ele levantava. Darcy Ribeiro era uma pessoa inquieta, era muito inteligente e era uma pessoa que vestia 1000 peles. Ele aparecia transvestido de muitos personagens. E para conhecer esse personagem, Darcy Ribeiro, eu precisei de conversar com seus personagens, dos livros que ele escreveu. Eu precisei de entender seus amigos, como eles o viam e mudar esse meu olhar. E mais ainda, como eu sonhava em ter o Darcy Ribeiro como patrono, a época em que eu fui ingressar na academia, nós tínhamos que fazer é uma curiosidade, nós tínhamos que fazer uma escolha, mas não era você não podia fazer uma escolha direta, seria um sorteio. Eu, sem saber disso, eu perguntei, eu gostaria de ter o Darcy Ribeiro como meu patrono, porque ele é sociólogo, antropólogo, e eu tenho muitos livros dele, já tinha lido, e eu também fiz o curso de Ciências Sociais. E a presidente à época falou, não, não pode, pelo regimento nós temos que fazer um sorteio. E não é que caiu o Darcy Ribeiro para mim? De todas as coisas deste mundo tão variado, a única que me exalta, me afeta, me mobiliza é o gênero humano. As gentes indígenas com quem convivi tantos anos. As gentes que me acolheram nos meus longos anos de exílio mundo afora. Mas principalmente minha amada gente brasileira, que é minha dor, por sua pobreza e seu atraso desnecessários. E também meu orgulho por tudo que pode ser como uma civilização tropical de povos morenos, feitos pela mistura de raças e pela fusão de culturas. E foi em busca de respostas que Darcy Ribeiro estudou sociologia política. E a primeira resposta que ele queria ter foi para a seguinte pergunta: por que o Brasil não se desenvolvia e continuava a ser sempre o mesmo? E ele queria encontrar resposta para isso e queria também ver como que ele poderia contribuir. Bom, formado, ele se especializou em antropologia e ele conheceu um grande antropólogo que era do Serviço Nacional do Índio, que era o Marechal Rondon, aliás, não era antropólogo, mas ele cuidava dos índios, e ele foi convidado para ir trabalhar na Amazônia e conhecer outros, e não só a Amazônia, Mato Grosso também, para trabalhar com os indígenas. E ele disse que essa foi a melhor oportunidade que ele teve na sua vida. Eu vivi tantos anos com os índios, nunca vi um índio quebrar a cara do outro, nunca vi um dar porrada no outro. A convivência cordial é um talento indígena e há muitos talentos mais. Como todas as sociedades indígenas estão muito ocupadas todo o tempo em formar suas crianças e tem um amor pelas crianças que é fantástico. Com os índios, ele aprendeu a desenvolver um novo olhar, um olhar sobre o outro. O olhar do índio é um olhar puro, um olhar inocente, que vê a natureza diferente do homem civilizado. Vamos chamar de civilizado as pessoas que hoje pertencem à nossa civilização. Porque o índio também tem a sua cultura, ele tem a sua etnia. E lá, Darcy Ribeiro viveu durante 10 anos. E também, nessa oportunidade, ele escreveu alguns textos, livros e ensaios sobre os índios. E se apaixonou por eles. Nessa oportunidade, logo que ele concluiu esse tempo com o Marechal Rondon, ele fundou o Museu do Índio, ele trabalhou com os irmãos Vilas Boas para criar o Parque Nacional do Xingu, então ele se interessou pela causa indígena. E mais tarde, nesse percurso, ele assumiu outras peles. O Darcy Ribeiro ele foi um poeta, um escritor, romancista, ensaísta, professor, criou universidades. Ele também foi um político, foi vice-governador do estado do Rio de Janeiro, foi senador da República, foi ministro da Cultura e da Educação. Ele foi também ministro-chefe da Casa Civil, à época do João Goulart.
E foi com esse movimento de 64 que ele perdeu seus direitos políticos e ele foi exilado. Aí começa uma nova fase da vida de Darcy Ribeiro. E essa nova fase, ele mesmo considerou ser muito produtiva, não só por ter escrito vários livros, mas também por ter começado uma carreira acadêmica. Em 67, ele retornou do exílio, ele foi perdoado, digamos assim, né? Mas ele também voltou porque estava doente, ele estava com câncer. Pouco tempo depois, ele fez um exílio, dessa feita, um exílio voluntário, que foi também extremamente produtivo na sua vida. Ele escreveu muitos livros e o mais interessante, o romance que eu mais gosto, aquilo que ele mais se distinguiu, foi um romance chamado Maíra. O mais interessante de Maíra é que Darcy Ribeiro escreveu esse livro 3 vezes. As 2 primeiras vezes no exílio. Ele escreveu, esqueceu daqueles escritos, depois ele novamente retomou, mas sem pegar os escritos, quer dizer, tudo na cabeça dele ainda. Também perdeu esses escritos e numa 3ª vez, quando ele estava recuperando esse tratamento de câncer, quando ele retornou, e ele tinha que ficar muito isolado e sozinho, ele assim escreveu furiosamente. Ele sentou e ele não abandonou mais o projeto de escrever o livro Maíra. O presságio aí está, negro presságio, a falar-me silente de dores por doer, mais doídas que todas as dores já doídas. A dor, talvez, de nunca mais doer. Não são dores da carne, não só, nem serão dores maiores, estertórias, são dores da alma minha, balindo, trêmula, dores que antes de doer já me doem aqui, agora. Que resta nesta vida por doer-me? Já não dói minhas dores todas? E a roda da dor, acaso, para um dia? Em um homem vivo, cansada, ela parou? Então, o livro é um livro maravilhoso e ele foi traduzido em mais de 10 diferentes línguas e ele marcou a vida do Darcy Ribeiro, porque ele diz que, enquanto ele escrevia, ele se viu como aquele jovem antropólogo que conviveu com os índios durante 10 anos e foi como se fosse um renascer dessa vida, porque ele disse que aprendeu muito com os índios e foi a época que ele foi mais feliz na vida dele. Ele era um homem tão avançado no tempo que no ano de 2001 ele criou na Universidade de Brasília já a entrada de alunos por cotas, privilegiando as pessoas de cor. Desde que elas declarassem a cor negra, elas tinham direito àquela vaga na instituição. E ele foi o primeiro reitor da UNB, e esse processo que ele viveu com a cassação e no exílio foi um processo de grande criatividade. Ele produziu inúmeros livros. Ele era uma pessoa, ele era um revolucionário, ele queria mudar as coisas que ele estava vendo. Uma das coisas que mais o preocupava era a desigualdade social. E essa desigualdade ela começa na própria escola, quando ela seleciona quais são os clientes que ela vai receber ou não. E ele sonhava também de construir uma universidade do futuro. E ele chegou a construir essa universidade em Campos, próxima à época que ele faleceu. Zenólia conta também que conheceu Darcy Ribeiro quando ele esteve em Governador Valadares. Naquela oportunidade, ele era senador e o reitor da Univale não deixou que ele fizesse uma palestra lá, porque ele era taxado de comunista, porque ele trabalhou no governo do João Goulart, ele criou o PDT também. Ele era um político e, como professor de antropologia, eu levei meus alunos de ciências sociais para ouvi-lo. Nós conseguimos que o Colégio Imaculada Conceição nos cedesse espaço e eu mediei o debate com ele e foi ele extremamente simpático. Ele era um homem sedutor, ele queria seduzir todas as mulheres. Ele dizia que a coisa melhor do mundo era namorar. Ele dizia que não gostava de ser político, mas ele foi político, porque ele achou que através da política ele podia também fazer um bem para a sociedade. Enquanto vice-governador do Rio de Janeiro, ele criou 506 CIEPs. Os CIEPs são essas escolas de tempo integral que nós temos hoje. Onde tem o sambódromo, ali eram escolas, que depois foram transformadas no sambódromo. Então as crianças iam para ali e passavam todo o dia. Criou também os CAICs, que eram escolas para a educação infantil. Foram mais ou menos
400 CAICs que ele criou no Brasil todo. Então, ele foi uma pessoa que se distinguiu não só nas diversas áreas, mas ele deixou ações concretas. E nós perdemos o Darcy Ribeiro no ano de 1997. Ele estava com câncer, mas ainda produzindo muito. E o interessante é que ele fugiu da UTI, ele estava lá, arrancou tudo, fugiu, foi para a casa dele, porque ele falou que ele tinha que terminar um livro, Os Brasileiros. E ele terminou esse livro ainda antes de falecer. Assim disse Darcy Ribeiro: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas fracassos são minha vitória. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu.